Olá! Hoje é 12 de abril de 2023 e eu venho aqui mais uma vez manter contato com você através do canal José Neumann e Pinto no YouTube para lhe contar minhas impressões sobre esta quarta-feira. Bom, começo falando do general que foi demitido do Comando Militar do Planalto pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que na minha opinião dá por encerrado o ciclo da ditadura militar de 64 no Brasil, até que enfim, aleluia! Além desse assunto, vamos tratar também da mobilização judicial contra as redes sociais por causa das agressões nas escolas no Brasil. Vamos contar a lamentável história da incompetência alemã em relação a duas goianas que tiveram suas malas usadas para o transporte de drogas e ficaram vários dias presas em Frankfurt, onde faziam escala para Berlim, e por fim a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China, visitando a China. E antes de tudo eu quero aqui agradecer muito penhoradamente a quem continua me seguindo, a quem me dá força, a quem sabe que esse canal aqui não é um canal imparcial, não é um canal parcial, do seu lado, do lado do cidadão, do contribuinte, do consumidor, do lado do Brasil, do brasileiro. Agora, eu sou independente, eu não tenho ligação com o governo, com a oposição, com partido de direita ou de esquerda, tá? E tudo indica, estou aqui para comemorar um feito. Enfim, o fim da ditadura instituída pelo golpe militar de 1964. Meus amigos, 49 anos de vigência do golpe, porque caiu o golpe. Presidentes foram eleitos, mas todo dia 31 de março vinha aquele lero-lero dos comandantes de exército. Esse ano já não houve mais. E agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva instituiu essa data histórica. Foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira a exoneração do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que comandava o Comando Militar do Planalto no dia dos ataques golpistas de 8 de janeiro e que estava afastado do cargo desde o dia 16 de fevereiro, mas só o deixou oficialmente um dia antes de um depoimento que faz a Polícia Federal a respeito da sua participação naquelas... não são tentativas golpistas não, né? São golpes fracassados, como mostrou aqui numa entrevista o professor Joaquim Falcão, membro da Academia Brasileira de Letras, Fundação Getúlio Vargas, né? O general provocou muito a ira do Lula quando o presidente mandou prender as pessoas ligadas ao ataque às instituições no dia 8, e ele, olha, precisa de um planejamento, precisa isso, precisa aquilo. Enquanto o Lula insistia, teve um momento em que ele disse o seguinte: olha, presidente, se dermos mais, por enquanto temos danos materiais, ao passo que se entrarmos sem planejamento, vai morrer gente, ameaça de sangue, né? E aí agora o general é um dos 89 militares do Exército que devem prestar depoimento à Polícia Federal a partir desta quarta-feira, 12 de abril, sobre os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Eles estão sendo ouvidos ao longo do dia, desde amanhã, na Academia Nacional da Polícia Federal, o mesmo local para onde mais de 1.500 pessoas foram levadas presas no dia seguinte aos atos golpistas, ao golpe fracassado. Isso aí, professor Joaquim Falcão. Ufa, aleluia! O processo iniciado por Lula com a substituição do general Júlio César de Arruda pelo general Tomás Paiva no comando do Exército e, sobretudo, pela substituição de um militar
pelo civil José Múcio Monteiro, vem aqui agora, depois de ter feito muitas críticas ao Múcio, vem dizer que esse também é um dado importante para a nossa libertação, para quebrarmos as algemas militares do golpe de 64. Bom, tratado desse assunto, vamos tratar agora de um assunto também doloroso, né? A Cátina Bahia, de 44 anos, e Jane Paulini, de 40, foram soltas depois de barbaramente atiradas numa cela na Itália, acusadas de tráfico de drogas, porque, sem ver as malas que desembarcaram na escala para Berlim, na escala de Frankfurt, as autoridades alemãs apreenderam e passaram lá 37 dias. O Brasil, a Polícia Federal, informou que era uma quadrilha que trocou as identificações, mas estamos esperando Itamaraty, não sei o quê, e as moças chegaram a conviver em celas, com fezes nas paredes, porque a autoridade alemã é incompetente, incapaz de distinguir um inocente de um traficante. Elas ficaram presas num dos piores presídios de Frankfurt. E só poderão superar isso com o tempo, com o passar do tempo. Foram detidas sem provas, quando as malas que carregavam foram trocadas por outras cheias de cocaína. A mistura de sentimentos que tomaram conta da personal trainer e da veterinária, que viram um sonho se transformar em pesadelo, sem sequer entender o que acontecia, começou a ser contada e decantada por elas ainda na cadeia em cartas manuscritas para a família, às quais o jornal o Globo teve acesso. Bom, esta quarta-feira também é o primeiro dia da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China, começando oficialmente, na verdade, na quinta-feira, com a cerimônia de posse de Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e agora presidente do Banco dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A previsão é de que Lula chegue a Xangai na quarta-feira à noite, ou seja, ele já chegou a Xangai, e começando a visita pela principal metrópole da China, porque vai participar da cerimônia da Dilma. O Lula tem feito um grande esforço para vingar a Dilma, e não é uma coisa que se considere justa, mas tudo bem, é o poder dele, né? É uma visita que está chamando, segundo os jornais, muita atenção do governo americano, a sua competição com a China. O governo Lula e a sociedade civil estão se mobilizando judicialmente contra as redes sociais no contexto do combate aos ataques às escolas, né? Nesta quarta, a Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros da Infância, a AES, protocolou uma representação junto ao Ministério Público Federal para as principais plataformas, Meta, YouTube, TikTok e Twitter, serem notificadas sobre a disseminação de conteúdo com discurso de ódio e de informações falsas sobre atentados. Nesta terça-feira, eu não pude, infelizmente tive problemas, não pude gravar meu vídeo aqui, mas o governador de Goiás prendeu os pais de uma criança, de um adolescente que tentou atacar uma escola, e isso agora está sendo uma grande discussão no Brasil inteiro, né? E em meio à rebelião na União Brasil, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a Dani, né? A Dani do Val, né? E outros 5 parlamentares das bancadas do Rio da Câmara pediram aval da Justiça Eleitoral para sair da sigla. É uma rebelião, né? O Lula já falou que não vai abrir mão da ministra, ou seja, se a ministra saindo do União Brasil, não sairá do Ministério do Turismo, apesar de ter faltado a todos os festejos turísticos de um país turístico como o Brasil, no dia que tinha que comemorar isso, no Carnaval, a maior festa do Brasil. Outra coisa dura de engolir é que uma mulher que se diz ex-jogadora de vôlei, a Associação de Vôlei está desmentindo, uma senhora chamada Sandra Matias Corrêa de Sá, continua em liberdade depois que agrediu, mordeu e chicoteou em São Conrado, na zona sul do Rio, dois entregadores, um deles mordido e o outro chicoteado, em São Conrado, né?
no Rio de Janeiro. Essa senhora já devia estar presa. Crime de racismo plácido. Quer saber o que a Justiça do Rio, a Polícia do Rio não fez. Em outro caso, no mesmo dia no Flamengo, na Zona Sul, a estudante Lívia Coelho foi levada por policiais militares para a delegacia depois de ser acusada de se chamar uma garçonete de macaca e recebeu voz de prisão em flagrante por injúria. Ela foi libertada depois de passar por uma audiência de custódia. É a velha palavra da impunidade, que no Rio de Janeiro então, é impunidade, né? Bom, eu já falei nesse assunto aqui das crianças. As crianças e os velhos são atingidos prioritariamente nas ondas de violência porque são indefesos e o Estado não os protege. É o que me disse, e eu concordo, o psicólogo e jurista, advogado, criminalista, Jacó Pinheiro Goldberg, mineiro, descendente de polonesa, na série Neumann Entrevista, que eu pus no ar neste canal no sábado. No domingo, pus no ar um 2 dedos de prosa muito bom também, muito bom. A pesquisadora gastronômica Maria Letícia Monteiro Cavalcante fez um levantamento completo de alimentos, condimentos e culinária na Bíblia, em texto que começa revelando a relação de comida e fé na história dos hebreus, num livro maravilhosamente escrito, muito pesquisado, muito suado, chamado A Mesa de Deus, lançado pela Record, a editora do Rio. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, convidando você para ver essas duas entrevistas que eu citei. A entrevista, o 2 dedos de prosa foi feita por por mim e por Maria Isabel Pimentel de Castro. Isabel Pimentel de Castro Pinto, que brilhou. Na verdade, vocês precisam ver esse programa, porque as duas Marias é que brilharam. Eu fiquei ali só levantando a bola para as duas, né? Bom, até!